pai, eu tive um pesadelo. Tá bom, filho, volte a dormir. Pá! Mano, nunca mais confiei no meu pai. Mas falando de assombração então, eu tinha uma tia. Acho que eu te contei essa história, mas eu contando de novo. Eu tenho uma tia, era especial. Sei. Aí, era... enxerga coisas, entendeu? Ainda mais no Japão, né? Que tem muitas histórias, entendeu? De assombração. Mas acredita muito nisso. Às vezes minha tia parava na porta assim de casa, do apartamento. Sai daqui! Sai daqui! Isso é assustador, cara. Aí, na hora que ela achava que algo saiu da porta, ela vai lá, tranca a porta. Pelo amor de Deus. E não sossegava, não dormia mais à noite. Ficava de olho na porta, Caramba. assim. Aí minha prima ficava em choque. A minha irmã também falava que sentia presença, às vezes, dentro de casa. Alguém vendo. Eu também, às vezes, sentia, mas eu ignorava. Eu ficava jogando game. O Japão é bem famoso por ter muito espírito indiano lá, né? É, tem muitos espíritos. E não é à toa que, sabe, quando alguém alto tira a vida, o apartamento fica mais barato. Ah, é porque ninguém mais quer morar lá, né? É, porque pode ter uma assombração, Isso. etc. Porque alguns atos na vida é muito pesado, né? Sim. Desfazer. Então, essa energia fica. Você acredita muito nisso. E também você tem medo do número X. Porque... Então agora imagina um apartamento não sei o que do número X4. Ah, tá, entendi. Aí Porque- que já era. Eles trocam até número. Explica pra galera o que significa o Shi. Que X, em japonês, pode ser o número 4, mas também pode ser morte. Tá ligado? X. Aí já junta que o cara morreu lá dentro da casa. Entendeu? Aí número 4, X. Meu Deus, o cara morreu por causa do número. É até proibido falar Shi lá, né? Quando você vai contar, geralmente eles falam Yon, né? Não é proibido. Proibido não. É que tem alguns caras que é muito louco, mas como falar? Sabe, e tem dois tipos de pessoa. Aquelas pessoas que, igual nós, que é meio cínica, assim, não tá nem aí. E tem aqueles que realmente acreditam nisso, entendeu? Aham. Um referência aí, no Jojo, Sei. aquele cara que tinha pistola. Acho que o número 4 é o número que ele odeia, não é? Sim. Ai meu Deus, o número 4 é morte. Então, tipo, tem gente que é igual assim, só que não é todo mundo, entendeu? Mas então eles contam lá, Ichini Sanchi. Conta. Ah, tá. Shi, que o Ichini-san Shi é o jeito mais rápido de contar, entendeu? Porque o Zé, sabe, tem o Ichini-san Yon, mas normalmente o costume é falar Shi, entendeu? Ichini-san Shi. Entendi. Go, Roku, Shi, Hashi. Entendi. Ou Nana, que Nana é 7. Tem alguns números que tem dois jeitos de falar. E o Shi é 4, se tem o Shi e o Yon. Legal. Aí tem gente que prefere falar Yon porque não gosta da palavra Shi. Porque Shi significa morte. Eu nunca vi nada, mas eu também não desacredito, entendeu? Eu não sei se eu for pro Japão vou começar a ouvir esse tipo de coisa. Acho que eu faz muito tempo que não vou no Japão nem nada, né? Sim. Eu morava no Japão quando era criança e a gente tá nem aí, né, pra essas coisas. Acho que esse tipo de loucura a gente desenvolve mais no adulto. Aí tem gente que vai falar, não fala Shi, fala Yon, por favor. Vai ter, eu acho, uns caras assim. Mas você vive a sua vida inteira num lugar que todo mundo fala que é assombrado, né? Então, eles acaba acreditam. induzindo a pessoa, né? Tem Pode ser hospital isso, abandonado que eles têm medo, floresta, tem templos abandonados que eles têm medo. Templo é pesado, né? A energia é pesada, provavelmente. Tem um que foi com meu pai quando era pequeno, que chama Hitoana. Acho que não é abandonado, tá ligado? Mas Hitoana é perto da minha cidade também. Sim. Ele, até onde eu lembro, talvez eu esteja enganado, né? Me corrijam no comentário. Mas Hitoana era onde, acho que tiveram umas pessoas que estavam fugindo dos samurais, uma coisa assim. Legal. Aí foram executados dentro da caverna, né? Caraca, pegaram na caverna e eles foram executados e decapitadas, essas pegadas aí. Então eles não deixaram o templo por causa do que aconteceu. Nesse tempo tem caverna, entendeu? Chama Hitoana, que significa buraco humano. Nossa Senhora. Então ali pode ser que tenha espírito, né? Que foram executados, pessoas que foram executadas ficaram presas ali dentro, né? Sabe? Aí pessoas que foram executadas, que é uma energia mais pesada Difícil, né? ainda, né? Porque vem de guerra, então... tem de guerra, que pessoas que foram executadas injustamente. Sim. Tirar da vida injustamente. Isso. Às vezes a pessoa tá perdida. Então imagina a raiva, eu ficaria puto aí. Quem que não ficaria? Né? Vai ficar rondando ali, mano. Sei lá. Então aí... Aí vai aparecer uns trouxão lá, vamos lá ver o espírito. Aí eu fui um deles.
Mas com respeito. Eu era claro. criança, mas eu tinha respeito. Vai que, né? Eu já cheguei fazendo assim, tá ligado? Porque senão Eu era você ia criança, levar eu um não tava orando nem pescotapa nada, ali mas- do nada. Meu pai tem que tirar minha foto. Eu vou ver se eu consigo achar a foto de eu assim, quando era pequeno. Que legal. Não vai visitar esse Rituaná. Legal. Vai Dá ter pra que- entrar lá dentro do Tá. caverna? Mas eu entrei lá dentro com meu pai. Da hora. Não sei hoje em dia, mas eu acho que ainda dá, sim. Nas escolas também tem bastante história assim, ó. Cara, tem o clássico. Que tudo escola tem. Que é Kaidan, Gakko no Kaidan. Aí lembrei. Que significa a escada da escola. Escada da escola. Só que na verdade Que sempre tem alguma coisa na escada. não significa só escada, entendeu? Sei. Eu tenho que ver lá o que é um pequenininho, eu nunca parei pra pensar mais. Kaidan também quando vai falar de coisas paranormais. Fala Kaidan. Tá. Por isso que é Gakko no Kaidan. Já junta, né? A escada paranormal ali, sei lá. É. Mas tem que ver direitinho agora. Porque quando a criança ouvia, tinha medo, né? Não ia atrás da letra, sabe? O Brasil tem várias histórias de assombração, mas o Japão, cada Cara, lugar bizarro, que você ó. vai tem tudo. Cara. Mas eu não lembro quantos tem. Mas tipo, eu acho que são 7 mistérios que tem no Japão. Quando se envolve Gakko no Kaidan. Sei. Aí quando você descobre a sétima, você vai descobrir a oitava, alguma coisa assim, entendeu? Ou alguma coisa ruim vai acontecer. Entendi. Uma coisa Mas assim. você tem que Por isso que- viver, você tem que viver as assombrações ou não? Não, você tem que descobrir. Fala que, tipo, descobrir, ninguém entendi. sabe todos os 7, alguma coisa assim, não? Sei. E quando alguém descobrir, alguma coisa terrível vai acontecer com a pessoa. Caraca. Esse é o boato, né? Você sabe algumas delas? Eu sei da escada, que eu não lembro direito, mas tipo, a escada tem, sei lá, 12 degraus. Aí Legal. no tal horário específico, à noite, vai aumentar pra 13 degraus. Assustam, né? Você tá subindo de Ai, repente. meu Deus, um degrau a mais pra subir. Eu me assustaria com isso, cara. Não, é Todo realmente. dia ali, 7 degraus, você vai subir tem 13, o que vai acontecer? Cara, eu nem ia perceber, mano. Nossa, acho que tem um degrau a mais. Isso aí ia passar embora. Porque eu não fico contando degrau quando eu vou subir a escada. Às vezes você já subiu 13 degraus, nem viu. Pode ser. Na minha escola, eu acho que era no segundo andar, que fica perto da turma do quinta série. A terceira porta, você bater 3 vezes e chamar o nome dela do Hanako, ela vai te responder. É igual a loira do banheiro. Basicamente igual. Cara, eu tenho uma história de loira do banheiro que até hoje eu não sei o que aconteceu. Porque eu saí tão rápido do banheiro, porque tava na terceira série. Aí tava no hype, né? Criançada. Todo mundo quer fazer o teste da loira do banheiro. Quem nunca fez, me desculpe, não teve infância. Tem que fazer. Aí eu fui com meu amigo lá no banheiro da escola. A gente fez todo o ritual lá, da descarga, chamar a loira do banheiro, etc. Só que quando a gente terminou, cara, apareceu uma mulher loira ali, só que podia ser a tia da limpeza. Só viu uma mulher loira, já correu, já foi o vulto e vazou. A gente viu o vulto e vazou. Você acha que eu vou ficar lá soltar? Eu quero acreditar que seria a tia da limpeza, entendeu? Mas... É melhor, né? É que nem o fim, tá ligado? Que apaga a memória, ele vê as assombrações. Eu tô limpando a minha memória ali, quero nem saber. Tá bom ali, já era. Mas uma coisa que tem... Sabe a brincadeira do copo do Brasil? Sei. Que o copo mexe sozinho, etc. Ou moeda também, não sei. No Sim. Japão é moeda. Aí nós chama kokurisa. Não, Caraca, velho. Eu tinha medo pra caralho, mano. No ensino fundamental, você tá doido? Vamos fazer brincadeira do kokurisa até o mano, xingar, você tá louco, fazia cara. com medo mesmo, não nada não. Mas fala que aí tem jeito certo de terminar a brincadeira. Porque você não pode deixar o espírito vagando ali também. Porque Kokuri-san, eu acho que é só um cara. Tá. Kokuri é o nome do Kokuri, cara. entendi. Kokuri-san. Então eu acho que quando você faz Kokuri-san, não sei se é o espírito aleatório que aparece, é o próprio Kokuri que aparece ali, tá ligado? Sei. Só sei que tem um jeito de terminar, senão você vai ser amaldiçoado pelo Kokuri. Aí o bicho porque pega. você tem que mandar ele embora, né? Senão ele vai ficar ali. Tem que pedir licença, Sim, sim. com certeza. Se vocês quiserem brincadeira de terror, ó, Deus deixa nos é mais. comentários também que nós fazemos. Mas vai fazer sozinho. faço, vai tô fazer cagão, você e o né? Kokuri junto. A gente chama a rapaziada, vai japonês pra fazer Kokuri-san, entendeu? Deus me protegerá. Qual que você tinha mais medo Ó, lá? eu não que tenho medo, porque nunca cheguei a ir. Mas Sei. na minha escola, na quinta série, a gente vai no Midori Gakko, É, que é outra escola, pra fazer acampamento, sei. tá ligado? Eu não sei como que é, mas minha irmã já foi. Aí ela me contou que o Midori Gakko, né, que é onde a gente vai fazer acampar, essas coisas, fica perto das florestas suicidas. Sabe do Japão que tem lá? Fica do lado.
basicamente. Aí Aí minha irmã falou que passou mal. Você tá do lado de um monte de espírito Pode mal ser, intencionado lá, né? Outras pessoas arrependidas, Ah. né? Porque normalmente quem vai lá são pessoas que têm algum Ainda mais que quem tem medo já sai de casa borrado das calças, né? Eu queria ter ido nesse Midorigako, porque é uma das melhores atividades que tem na minha escola, era acampar. A gente mesmo que vai fazer comida pra gente, passar a noite com os amigos, sabe? E dá pra brincar de baralho, essas coisas. No anime não tem? Os caras vai viajar pros países, brinca de baralho e tal, junta as molecadas. Era isso! Só que na minha escola era nesse acampamento, nessa escola. Você tá brincando, você já jogando truco com 6, aí quando você sai da mesa você vê que só tinha 5 pessoas. Eu falo, chupa, o cara do meu time ganhou sendo do zap na lavada. Você vai ver, cadê o cara, mano? Tu dá zapada no cara assim, ó. Toma, zap! Ué, o cara some, mano. O cara amaldiçoado tem um assim, zap na mão. Você tá louco. Entendeu? Mas aí. Dá medo pra caramba, você é doido. Ainda mais que sua irmã é mais sensitiva, né? Entendeu? Ela passou mal e tal. Ela não conseguiu ficar posada, ela não posou, sabe? Foi embora. Ah, ela foi embora. Foi embora. É. Imagina se tivesse dormido lá, ela teria desaparecido. Com certeza eu teria mais medo das vespas japonesas do que dos E pra piorar, no Japão tem um negócio chamado Kimodameshi. Kimodameshi. O que é? Nossa, faz tanto tempo que não uso essa palavra. Que significa quando você vai testar seu coragem. Ah, tá, ter essa coragem. Faz o quê? Fazendo uma voltinha em lugares escuros. Mas sozinho ou... Sozinho, normalmente sozinho, pra mostrar que tu é pica. Mas quem é mais medroso podia ir em dupla, entendeu? Sei. Aí deve ter até gente fazendo em grupo, Kimodameshi. Importante você ir em algum lugar e voltar. Por exemplo, às vezes tem muita história de tipo alguém ficar desaparecido nessa brincadeira, tá ligado? Tipo, olha, duvido você fazer Kimodameshi assim, vai naquele hospital abandonado, dá a volta inteira e volta. Aí os caras tiram pedra, papel, tesoura pra ver quem que vai primeiro. Nada. Aí o cara faz, único... nunca mais voltou. Aí, oxi, os caras são cagão ou não? Eu que não vou. Os caras abandonam, o cara vai embora. O cara só deu a volta e vai pra casa. E no Japão também tem, principalmente com os adolescentes assim, que vai pra excursão de escola e tem alguma lenda aí, assombração em tal lugar. À noite, às vezes o aluno sai de fininho, entendeu? Aí eles pegam e vai fazer isso que vai e volta. Legal. Geralmente dá certo, nada de ruim acontece. Minha prima mesmo tava querendo fazer comigo, tipo, Kenji, vamos na escola à noite, 10 da noite. Dar uma volta pra ver se a gente acha alguma coisa, não sei o que. Eu não sou medroso. O cara volta tudo borrado, cara de bunda. Nós só falava, né? Mas no fim não ia, irmão. Eu tinha mais medo do meu pai. Se meu pai descobriu que eu saía às 10 da noite, nossa, meu couro ia cantar. Meu Deus, meu pai, mano. Meu pai é nervoso, meu pai é porra louca. É pior que os bichos mortos. Não, eu tinha mais medo do meu pai. Lembrei até de um dia que tive pesadelo, cara. Eu sonhei com o Oni. Mas era simplesmente uma tela preta do nada na cara dele. E acordei assim. Pai, eu tive um pesadelo. Tá bom, filho, volte a dormir. Pá! Mano, nunca mais confiei no meu pai. Você tinha bastante paralisia do sono. Eu comecei a ter isso no Só Brasil. que paralisia do sono vai ficar pra outro vídeo. Falou! Se você gostou desse vídeo, você deixa o like aí, se inscreva no canal para ajudar a gente a postar mais conteúdos como esse. E até mais.